Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Thiaguinho por aqui para apresentar mais um episódio do HBcast. É sempre uma alegria chegar até você com esse programa tão abençoado que tem sido todos esses episódios do HBcast dessa nova temporada. Eu quero te convidar a você nos acompanhar nas redes sociais, tanto lá no Instagram quanto no YouTube. Você pode digitar Igreja HB e você vai nos encontrar por lá. Lá tem muita coisa legal rolando. Os cultos online passam por lá e todos os episódios dessa temporada também. Então você é nosso convidado a nos acompanhar nessa trajetória. Está no ar mais um episódio do HBcast. E como sempre, antes do nosso episódio, eu quero falar dos nossos patrocinadores. A Oeste Tintas, com 24 anos de mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios imobiliários e impermeabilizantes para transformar o seu ambiente. Sua vida pede mais cor, pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. O contato da Oeste Tintas é 3323-0909. Falei Oeste Tintas. Também queremos falar da Madeiro Comunicação Visual. Tudo o que você precisar em fachadas em ACM, letras personalizadas, cortes CNC, totem, painéis e adesivos luminosos é com a Madeiro Comunicação Visual. E o contato deles é o 499-8855-3991. Também queremos falar da Ademicon, a maior administradora de consórcios e investimentos do país. Com mais de 32 anos de história, sendo pioneira no ramo de consórcios de imóveis. À frente da marca, conta com um sócio investidor, Roberto Justus. É crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio. Consórcio de imóveis, veículos, serviços ou investimento? Lógico que dá. Você pode falar com o nosso Mano Raul, que está fazendo um brilhante trabalho no 499-9820-0899. Falei da Ademicon. Olha, meus queridos, nós estamos chegando ao final dessa série falando sobre os ministérios da Igreja HB. Já passamos por tantos departamentos tão maravilhosos que fazem parte da Igreja HB e que fazem a Igreja HB ser uma família. Então, tudo isso tem funcionado para a glória de Deus. E hoje é com muita alegria que eu quero entrevistar esse meu amigo que cuida do departamento de homens aqui da Igreja HB, um departamento tão importante. E então, eu quero dar as boas-vindas. Mano Alca, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiagão. Tudo na bênção. É com prazer que eu estou aqui para a gente trocar umas informações e a gente conversar um pouco sobre esse ministério maravilhoso dos homens. O departamento de homens, assim como o departamento de crianças, eu falei para a Tassi, né? É um dos departamentos que eu considero um dos mais importantes. Eu confesso que eu tenho sido bem falho e não tenho conseguido acompanhar os encontros, mas é algo que arde muito forte no meu coração, sabe? De trabalhar com homens, porque uma igreja forte depende de homens fortes, né? Então, mas antes da gente iniciar essa nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito top, eu gostaria que você se apresentasse para nós, mano. Quem que é o Alca, da onde veio, a família, enfim, fique à vontade. Sim, Thiago, eu sou Alcacer Gerhard, esposo da Andréia, uma grande mulher de Deus, que Deus me preparou e ela me deu as melhores coisas da minha vida, que são os meus filhos, a Larissa, com o Regis, que agora é mais um integrante da nossa família, e a bênção dos trigêmeos que Deus nos abençoou, né? Que é a Ana Gabriela, o João Pedro e a Maria Eduarda. Então, através disso, que Deus vai nos capacitando, Deus vai nos moldando, porque quando nós olhamos para trás, Tiago, nós temos a noção do sacerdócio que nós temos sobre a nossa vida, né, Tiago? Então, quando eu percebi, eu era um empresário, sou empresário, né? Ao mesmo tempo eu sou pai de família, ao mesmo tempo eu sou cristão, e muitas vezes, Tiago, a gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe de que maneira agir ou como proceder, entende? Porque o nosso dia a dia acaba nos levando para algumas situações que a gente não sabe como trabalhar isso, entende? Então esse desafio para a liderança dos homens que me fez perceber muitas coisas que eu estava trabalhando de uma maneira errada, que eu estava deixando o meu legado, um legado errado, um legado que não era o correto, não era o que Deus nos deixou, entende? Então, esse desafio que a gente tem no dia a dia para que a gente consiga ser cada vez melhor, um pai melhor, um cristão melhor, um empresário melhor, que é o que nos motiva, que é o que nos trabalha, né? E essa família maravilhosa que Deus me deu aí, que eu não tenho explicação, não tenho palavras como dimensionar isso.
Sim. O Alca também é um dos pioneiros aqui da Igreja AB, né? Logo do começo, né? É uma família que soma muito aqui no nosso ministério. E eu gostaria que você falasse para nós, mano, como é que é a questão de trabalhar com homens, né? Como você falou, que é desafiador, né? E principalmente, eu acho que não vai ter ninguém que seja pronto, né? Para dizer, não, eu posso trabalhar. Mas isso é um desenrolar, né? Mas como tem sido esse trabalho, como chegou até a você essa questão da liderança do Departamento de Homens? Então, Tiago, eu faço parte da recepção da igreja também. A gente tenta colaborar de todas as formas, que nossa igreja é uma igreja pequena, de forma pequena, né? Mas uma igreja que ela vem se estruturando, né, Tiago? E com uma preocupação muito grande que a gente não pode perder nossa essência, né? Sim. Então, eu sou uma das primeiras pessoas, eu e a Andréia, a gente, desde que o pastor Geraldo fundou o ministério aqui em Chapecó, a gente tem orgulho em participar dessa denominação, dessa nossa igreja. E quero deixar aqui o meu abraço para o pastor e para a pastora, pelo carinho, pela forma que eles nos pastoreiam, né, Tiago? Porque a gente sabe que eles sempre estão presentes em cada tomada de decisão em nossas vidas, eles se fazem muito presentes. Então, é um grande diferencial que eles têm, além do amor, do zelo que eles têm pelas nossas vidas, né? Então, eu agradeço a Deus a todos os dias pela vida deles, porque eles são os anjos da nossa igreja. Então, a forma que eles nos acolheram, a forma que eles se dedicam à obra e a cada ovelha, é um diferencial muito grande. Então isso nos motiva. Então isso nos desafia também, Tiago, a cada ministério, porque cada ministério é um corpo da igreja, né? Então, Tiago, cada um sabe a sua função, o que vai fazer, o que vai desempenhar. Isso não quer dizer que eu seja o melhor, mas o importante é eu dar o meu melhor. Então, a partir do momento que eu começar a quebrar alguns conceitos que a gente tem, porque você tem que ser bom para fazer. Não, você tem que fazer o teu melhor, vai se dedicando, que Deus vai te capacitando, Deus vai te instruindo e Deus vai trabalhando, vai te moldando para que você possa contribuir da melhor forma possível. Então, é muito bom fazer parte desse ministério. A gente ainda não tem aqui na igreja o curso do Homem ao Máximo, né? Eu sei que tem alguém sendo preparado por aí, mas verdade, tá nos bastidores. Mas a importância desse departamento estar online, né? Que está funcionando. Porque a igreja, como eu falei, ela depende de homens fortes, né? E a nossa sociedade, infelizmente, e até em cumprimento da própria palavra do Senhor, ela está indo de mal a pior, né? Sim. E o principal alvo do inimigo e desse mundo terreno é atacar a masculinidade, né? É afrontar a questão da paternidade, com que o cara não desempenhe o papel de homem que ele precisa desempenhar, e por consequência a gente vê uma geração toda fadada ao fracasso, né? Com certeza você é de uma geração um pouco mais atrás, mas pô, essa geração que está chegando agora, ela é reflexo justamente dessa falta de um pai presente, de um homem posicionado dentro da casa, né? E eu gostaria que você falasse para nós como você tem visto, como tem sido esse desafio, né? Trabalhar com homens, trazer para o posicionamento correto diante de toda essa afronta do mundo contemporâneo. Sim, Tiago, hoje em nossa sociedade é uma inversão muito grande de valores, né? Então, é uma mentira que Satanás implanta em nossas mentes, que o que nós não recebemos, nós não podemos dar. Então, nós vivemos em lares disfuncionais, onde que há uma inversão de valores entre o papel da mulher e do homem, porque no livro de Hebreus 8:1, Deus nos fala do sacerdócio, que Jesus Cristo foi nosso sumo sacerdote. Então nós temos esse sacerdote sobre nossas vidas, e a partir do momento em que nós constituímos o nosso lar, Tiago, em Gênesis 2 diz que o homem, quando ele sai da sua casa, que ele deixa seu pai e sua mãe para constituir o seu lar, que ele constitui a sua família, é instituído sobre a vida dele esse sacerdote. Então nós somos uma geração de homens fracos. Eu relato isso com muito pesar, sabe, Tiago, porque eu vivi muito isso também. Então, por eu não ter essa referência de pai,
eu tinha a desculpa perfeita, porque eu não tive aquilo, eu não posso dar, porque o meu lar é um lar disfuncional e eu não posso trabalhar isso, eu não posso passar isso para minha família. Mas essa é uma das grandes armadilhas que Satanás deixa, porque ele só veio para matar, para roubar e para destruir. E um dos grandes propósitos dele é destruir os casamentos, os nossos lares, né? Sim. Através dessa forma. Então, o homem não se posicionando, Tiago, ele acaba tendo uma inversão de valores em seu lar e ele acaba não assumindo aquilo que está instituído, aquilo que tem sobre a vida dele, que é aquela autoridade. Mas a autoridade, a gente tem que cuidar muito, Tiago, para não confundir ela com autoritarismo. Exatamente. Entende? Então são situações que a gente vai vivendo. Quando eu acabei no começo usando alguns princípios que nós temos, Tiago, que nós temos que ser um empresário melhor, nós temos que ser pais melhores, isso faz parte do nosso dia a dia, Tiago. Uhum. Porque é muito fácil eu abrir mão de vamos citar um exemplo assim, vamos trabalhar em relação a um pecado. Quando eu peco, Tiago, e esse pecado ele é exposto, que todas as pessoas percebem que a gente errou, que a gente pecou, é muito fácil eu me arrepender e eu começar. Mas quando o pecado ele está no meu dia a dia, que é uma coisa pequena, Tiago, aí é difícil eu abrir mão disso, entende, Tiago? Uhum. Porque Satanás, se ele viesse da forma como ele é, ninguém seguiria, ninguém ia fazer o que ele predispõe para fazer para nós. Entende? Então, ele é muito ardiloso. Nós temos alguns jargões que a gente sempre usa, que a gente sempre comenta, que a gente fala, né, Tiago? Que os anjos estão ao nosso redor e Satanás está ao nosso derredor. Uhum. Então, quando a gente fala isso, Tiago, isso é muito profundo. Por quê? Porque ele não vai te atacar numa área, Tiago, que não vai te fazer falta. É verdade. Ele vai te tocar numa área onde que você menos perceba, e quando você perceber, você está tão envolvido que muitas vezes nós achamos que não tem mais volta. Uhum. Porque ele toca muito, muito forte no nosso orgulho. Exatamente. E quando toca nessas partes, Tiago, que nós temos que abrir mão de algumas coisas, a gente acaba caindo, né, Tiago? Isso é verdade. Você falou muito importante a questão da autoridade e autoritarismo, né? Porque a gente sabe muitos homens que estão nos acompanhando, não, na minha casa eu mando, aqui é assim, tal. E de fato pode ser que seja, né? Mas essa diferença entre autoridade e autoritarismo é que a autoridade ela vem pelo Senhor, né? Então você só vai estar respaldado e ter autoridade no teu lar se você estiver vivendo de acordo com a palavra do Senhor, orientado por Ele, tendo Ele como cabeça, né? Como sacerdote, como você falou. Agora, se é fora disso, é autoritarismo, né? Aí não, eu mando, eu faço, eu bato. E as coisas, o autoritarismo ele vai até um certo ponto, né? Mas ele não traz respeito, ele não traz o temor que é do Senhor, né? Isso é muito importante a gente ressaltar. Uma coisa que eu estava pensando essa semana, quando eu lembrava que a gente ia conversar sobre homens, eu lembrei da Elo, né? A Elo, ela tá com 7 anos, e aí eu pensando a respeito de como eu gostaria que fosse o futuro esposo dela, né? Embora eu ore muito para que o Senhor volte antes disso, né? Mas, brincadeiras à parte, é algo que a gente tem que ter essa preocupação como pais, né? Porque, e eu pensando assim, poxa, se eu não for um exemplo para ela de carinho, de cuidado, de suprir a necessidade que ela tem, seja de alimento, seja de segurança, que referência ela vai ter? Qualquer traço que ela encontrar vai ser um exemplo melhor, às vezes, do que eu sou. E quão importante a gente trazer isso, né, para os homens de hoje, para que eles tenham a consciência de que tudo que eles fazem é um reflexo para os filhos, né? Sim, Tiago, de uma forma contextualizada, quando seu filho é pequeno, ele te vê como um super-herói. Uhum. Ele acha que você pode fazer tudo e ele vai nascendo com essa referência. Então, a menina, ela vai buscar as características do futuro esposo dela no pai. Então, e assim é a esposa com o menino.
Então as características, as formas dela, da esposa ou do marido, elas são transferidas para os nossos filhos. E nós muitas vezes o homem não se dá conta disso, ou a mulher. E quando eles estão na forma adulta, que eles acabam constituindo a família deles, a gente às vezes se questiona, mas como? Mas é uma coisa que eu passei para eles. Sim. Entende? Então, quando nós pararmos para nós olharmos para aquilo que nós estamos passando, nossos filhos, a responsabilidade, cada vez ela se torna muito mais inerente em nossas vidas, porque essa responsabilidade ela está sobre os pais. Então, lá na frente, quando a coisa acontecer, não adianta a gente querer questionar eles. Por que, filha? Por que você não toma essa decisão? Eu estava lendo um livro do Tito Larris que ele fala Terreiro de Homens, Tiago, e que ele cita vários exemplos. Ele é muito bom, eu recomendo para quem possa ler esse livro em relação à transferência do que nós passamos para nossos filhos. Um exemplo disso, ele contextualizou de uma forma bem simples. O marido ele estava tomando um café com a esposa e os filhos estavam do lado. E ele pediu para a esposa servir um café para ela serviu o café e ela colocou a xícara do lado. E quando ele foi pegar alguma coisa na mesa, ele acabou batendo na xícara e acabou virando a xícara. E ele acabou cobrando essa situação da esposa. E os filhos vendo isso. Então o que nós estamos passando para os nossos filhos nesse momento? É uma forma da gente não assumir a responsabilidade de culpar os outros. Então, isso acontece muito em nossos dias. Nós, muitas vezes, quando nós temos os problemas, Tiago, de uma maneira mais fácil, nós transferirmos o problema para outro dia, nós não resolvermos eles, ou nós fugirmos. Nós não resolvermos ele. Por quê? Porque isso não foi passado para nós, essa responsabilidade, que certo ou errado nós temos que resolver. E isso nós passamos para os nossos filhos quando nós não resolvemos isso, entende? Então essa situação a gente tem que ter muito cuidado, sabe, Tiago, do que nós estamos passando, do que nós estamos transferindo para os nossos filhos. É muito importante esse assunto que a gente está tratando hoje, e eu gostaria que você, nesse tempo que você está à frente da liderança de homens, do departamento, qual tem sido porque eu sei que é importante a gente ter um papo muito franco, né? Sim. Principalmente quando está entre homens, porque a tendência do homem ele é ser um pouco mais orgulhoso, né? E ele se segurar e não compartilhar. Mas eu também sei que você fez parte, não sei se ainda está no Curados, né? Mas é um departamento que a gente pega muita situação semelhante, né? Principalmente entre homens. E a dificuldade de liberar perdão, né? Tu tratou nessa questão da ausência paterna, né? Eu também vim de um lar adotivo, então eu sempre tive a referência do meu pai adotivo como alguém que, por mais que não tenha estudo, sempre foi um homem reto, que me ensinou todos os valores de caráter, de como ser um homem, como falava antigamente, honrar as calças que veste, né? Mas hoje a gente vê que muitos ainda têm essa dificuldade, né, de trabalhar com essa questão do perdão, da paternidade, da ausência dela, né? Sim, Tiago, porque perdão, quando acontece um problema, Tiago, e eu resolver me posicionar que eu tenho que perdoar a pessoa, isso não quer dizer que eu tô abrindo mão daquilo que eu achava certo ou não. Eu tô liberando o perdão. E Deus vai tratar isso, entende, Tiago? Então, a partir do momento que diferenças sempre vão existir, isso você pode aplicar no nosso ministério, nossa igreja, isso você pode aplicar na sua empresa, isso você pode aplicar na sua família, que sempre vão ter situações onde que alguém vai errar ou que alguma coisa vai acontecer, entende? Assim como a minha mão, ela é constituída por 5 dedos, mas o que acontece, Tiago? Um não é igual ao outro. Cada uma tem a sua função. Assim, na igreja, cada ministério tem a sua função. Em nossos lares, o homem e a mulher. Então, essa confusão de papéis, essa inversão de valores, que é o que está ocasionando hoje uma geração de pessoas, de seres humanos fracos.
porque nós não temos uma noção do que é certo, do que é errado. Que hoje essa sociedade, com esse liberalismo que está acontecendo, com essa inversão de valores, ela está se perdendo a identidade. Há uma confusão muito grande do que é certo e o que é errado. Entende? Então hoje o errado as pessoas estão exaltando, e aquilo que é certo as pessoas estão tirando chacota. Então isso nós temos que ter muito cuidado, Tiago. E isso só vem através do conhecimento que nós tivermos daquilo que tem sobre minha vida e um posicionamento de homem mesmo, Tiago. A partir do momento em que eu tive noção da responsabilidade do sacerdócio que está sobre minha vida, eu comecei a amadurecer e eu comecei a perceber algumas coisas que eu praticava de forma errada. Então eu glorifico, dou glória a Deus todos os dias por poder estar na frente desse ministério, porque eu tenho amadurecido muito e todo encontro dos homens que a gente tem, Tiago, nós somos ministrados e nós temos a oportunidade de trazer esse confronto para os nossos lares, para o nosso dia a dia. O quanto que a gente muitas vezes estava fazendo algumas coisas erradas e nós não tínhamos noção daquilo que nós estávamos fazendo. Porque essa transferência que eu tenho do meu pai é muito forte em minha vida. Mas é como eu te falei no começo, Satanás ele é perito em dizer que aquele amor, aquela falta de afetividade que eu tive em relação ao meu pai, eu não vou poder passar para minha família. Isso é a maior mentira que Satanás pôde incutir em nossas mentes. Entende? Mas isso eu preciso desconstruir dentro de mim. E aprender que através de situações simples com os meus filhos, eu possa melhorar nesse sentido. Mas como que eu vou fazer isso se eu não pratico? Se eu não sou desafiado, Tiago. Então isso eu tenho que ter consciência, Tiago, que eu tenho que sair da minha zona de conforto para tentar aplicar isso no meu dia a dia. Porque o grande vencedor sou eu mesmo. Porque a partir do momento que eu tenho harmonia, que eu tenho alegria, que eu tenho amor no meu lar, eu não vou mais retroceder. E você pode perceber, Tiago, se no teu lar, no teu dia a dia, na tua família, as coisas estiverem andando de uma maneira onde que você tenha harmonia, onde que você tenha amor, todas as coisas no teu trabalho, na igreja, todas as coisas vão fluir de uma maneira melhor. Até mesmo porque o primeiro ministério que é instituído em nossas vidas é a nossa casa. Exatamente. E o verdadeiro também é correto, né? Se lá tiver errado, nada vai funcionar direito, né? Eu acho muito interessante a questão de você não transferir o que você recebeu ou de falta, né? Mas você conseguir, de fato, mudar essa história através do conhecimento da palavra, como você falou, né? E agora eu estava refletindo a respeito da importância de nós trazermos essa consciência aos homens, né? Porque quando ele está no mundo vivendo da forma que ele quer, não tem limites, não tem nada que segure ele, tudo é legal. Mas quando ele toma essa consciência do que ele precisa fazer de fato, porque um homem de verdade, ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, né? Mas a gente vê ao contrário, uma sociedade com homens emasculados, né? Sem a virilidade do homem para honrar o fio do bigode, até porque quase não existe mais isso hoje, né? Infelizmente, a gente não consegue contar com isso. Mas eu queria que você falasse para nós, nessa sociedade tão corrida, né, Manoca? Você é empresário, tá no corre todos os dias, é pai de 4 filhos, né? Sim. Então, assim, que conselho você daria para os pais hoje? Esses dias eu estava acompanhando uma história a respeito de um pai que ele trabalhava demais, e aí, eu não me lembro se era o filho ou a filha, chegou e pediu para ele quanto que custava uma hora do trabalho dele no dia, né? E ele, por que você quer saber isso? Não, pai, só para saber. Não, e é em torno de mais ou menos tantos reais. E aí o menino, depois de alguns dias, chegou com aquela quantia e disse, pai, esse aqui eu quero comprar uma hora do teu dia. E isso me marcou muito, porque às vezes a gente tá tão influído em prover, em correr, e buscar e conquistar, né? Não que seja errado isso, mas a gente acaba invertendo alguns valores, né? E eu gostaria que você desse algum conselho para esses pais
que não venham lá na frente perder ou ter esse sentimento de falta de tempo com os filhos, né? Como gastar esse tempo com os filhos. Sim, Thiago, nós acabamos aplicando nos nossos encontros dos homens algumas situações que vêm para o nosso crescimento e para o nosso, não vou dizer afronte, mas para que a gente tenha um autoconhecimento. Então, esse Alcacir, ele vai se reconstruindo todos os dias, Thiago. Uhum. E tem algumas situações, que nem você usou o exemplo desse filho que tentou comprar uma hora do pai, que eu tive uma situação que dizia assim, o filho estava com o pai na igreja e terminou o culto. E esse filho não queria ir embora. Aí a pessoa questionou ele, indagou ele, por que você não quer ir para casa? Não, porque eu queria que esse meu pai que estivesse aqui dentro da igreja fosse meu pai lá em casa. Isso mexe muito com a gente, sabe, Thiago, porque o que eu sou? O que eu sou? Um homem que tentava trazer o conforto para minha família através de bens materiais. E uma das coisas que nós aplicamos, que é através das 5 linguagens do amor, que eu percebi que a linguagem do amor deles não era a mesma forma da minha linguagem do amor. Então esse autoconhecimento que nós temos que ter, Thiago, que é um desafio que você, homem que está me ouvindo agora, você tem que trazer para dentro de você. Não é para você provar para ninguém que você é melhor que alguém. Não é isso. Mas para você se conhecer e saber a forma que você tem de dar amor e a forma de você receber o amor. Porque eu demonstrava o meu amor através de trabalho, através de conforto. E isso, muitas vezes, os meus filhos não queriam. Às vezes eles queriam um abraço, uma palavra de incentivo, e que para mim, aquilo não era importante. Então, essa desconstrução que a gente tem que ter consciência, que a gente tem que praticar, que a gente tem que aplicar todos os dias em nossas vidas, Thiago. E é uma das coisas que me desafia, porque, como eu te falei no começo, a coisa mais importante que Deus me deu na minha vida, através da minha esposa, que eu amo tanto, é os meus filhos, a coisa mais importante. E então, todos os dias eu tento ser um Alcacir melhor, onde que eu tento aplicar aquilo que eu vou aprendendo no dia a dia, que é dando amor, demonstrando que eu estou tentando mudar para eles, entende? E assim você pode dizer, poxa, Alcacir, mas você está na liderança dos homens, está me falando uma coisa dessa. Mas é assim que eu sou, assim a forma que eu vejo os homens, entende, Thiago? Porque foi passado uma coisa para nós, entende, Thiago? Então esse orgulho que nós temos dentro de nós, que nós achamos, eu conduzi minha família dessa maneira, mas será que eles estão felizes ao meu lado? Será que eles estão tendo aquilo? Porque a palavra me diz que Deus me deu uma vida em abundância. E o que me afasta para que eu possa viver essa vida em abundância? Muitas vezes sou eu mesmo, entende, Thiago? Por quê? Porque eu não conheço aquilo que eu estou fazendo. Porque, como eu falei no começo, Thiago, muitas vezes quando nós paramos, nós olhamos, Thiago, nós somos empresários, nós somos maridos, nós somos pais, e nós não sabemos como separar isso, entende, Thiago? E quando nós vimos, nós estamos com um lar disfuncional, e eu vivo aquilo que o mundo está pregando para mim. Porque muitas vezes, Tiago, Satanás ele é tão ardiloso que ele tem as formas dele trabalhar, dele entrar em nossas vidas. Uma forma que ele foi de me afastar daquele propósito que Deus preparou para mim era através do trabalho. Então deixa que ele trabalhe, e eu não tenho tempo para nada. E aí eu acabo esquecendo de me alimentar daquilo que é mais importante, que é o meu lado espiritual.
Em Efésios 5, 22 em diante, fala sobre que o homem, no 27, ele fala que o homem tem que amar a sua esposa como a si mesmo. Mas vem cá, como que eu vou fazer isso, Tiago? Se eu não sei demonstrar amor para minha esposa, você acha que eu vou conseguir demonstrar amor para os meus filhos? Claro que não. Mas como que eu vou conseguir melhorar? A partir do momento em que eu olhar para dentro de mim e eu começar a aplicar essas mudanças. Que eu dizer, não, até esse momento, dessa maneira funcionou. Mas não vai mais funcionar. Entende? Então eu vou começar a mudar. E essas mudanças, Tiago, muitas vezes elas acabam nos gerando desconforto, entende? Porque se você pegar pelo mundo, você vai perceber que é mais do que natural o homem ser machista, ele não assumir suas funções. Quando eu disse que nós somos uma geração de homens fracos, e nós somos mesmos, por quê, Tiago? Porque assim, nós casamos, mas nós queremos continuar levando aquela vida que nós tínhamos antes. Uhum. Que era uma vida sem responsabilidade, onde que eu fazia o que eu achava que bem vinha, mas a partir do momento em que eu constituí uma família, eu tenho que começar a viver para ela. Se você perguntar para um pai, pedir para ele, você morreria pelo seu filho? Sim. Mas por que você não vive pela tua família? Uhum. Entende? Então são coisas totalmente diferentes, entende, Tiago? Exatamente. Totalmente diferentes. Mas para mim viver para minha família, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E a partir do momento em que eu começar a desconstruir isso dentro de mim, Tiago, e eu começar a aplicar na minha família, quem que vai ser o grande ganhador? Sou eu. Porque eu vou ter essa harmonia, eu vou ter essa alegria, eu vou ter essa paz, eu vou ter essas coisas tudo junto comigo no dia a dia. Exatamente. É muito profundo esse assunto, muito top. E eu gostaria que você desse um conselho. A molecada tá vindo aí, né? A molecada, a base vem, mas não sei se vem forte, né? Só Deus pra ter misericórdia. Porque a gente vê, tanto onde eu trabalho, a dificuldade que você tem de encontrar pessoas para trabalhar, né? Embora nós conversamos agora nesse assunto, da importância de você ter limites, né? Você não trabalhar em excesso para que isso não roube o tempo e as prioridades das coisas. Também existem aqueles que já não querem mais assumir essa responsabilidade do trabalho, sendo que é uma bênção, né? Que é necessário. E a molecada dificilmente está querendo hoje em dia sujar a mão ou pôr o jalequinho, né? E aprender, porque as coisas, elas teoricamente parecem ser fáceis, né? Uhum. E hoje eu vejo que até no meio cristão existe poucas vezes instrução nesse sentido, né? De como você... às vezes o moleque quer namorar, mas ele não tem um emprego. Ele não tem o dinheiro para pagar um lanche para namorada, né? E aí, como é que vai fazer isso aí? Vai para um lugar, porque a palavra diz que deixará o seu pai e sua mãe, financeiramente, mas também geograficamente, né? Para que, de fato, é uma nova família. Sim. E aí, que conselho você daria para essa gurizada que tá vindo aí, que tá chegando já na fase de se preparar para um futuro casamento, mas a necessidade de saber que tem que trabalhar, que o Senhor proverá, mas o Senhor proverá, quem que é o Senhor proverá? É o meu sogro, é meu pai, minha mãe? Na verdade, Tiago, é assim, se alguém tivesse alguma receita para passar, com certeza a gente passaria. Uhum. E você teria esse resultado, mas talvez alguma coisa que possa ter funcionado para mim possa não funcionar para você, entende, Tiago? Mas como eu vejo isso, Tiago, ligado diretamente ao homem, ao sacerdócio, esse que quando nós citamos em Hebreus 8:1, que fala que Jesus foi o sumo sacerdócio. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós em todo o tempo. E então, quando, Tiago, nós aplicarmos isso em nossas vidas, nós vamos começar a construir mulheres e homens mais fortes, Tiago. Uhum. Porque é uma função que o pai e a mãe ela tem que ter, que é preparar os nossos filhos. E esse preparo dos nossos filhos, ele está ligado principalmente pelo lado espiritual, e onde que cada um tem que saber, porque o papel do homem na família é um. Uhum. E o papel da mulher é diferente.
Exatamente. Porque a palavra diz que o homem é o cabeça da casa e a mulher é a sua ajudadora. Mas se você trazer, se você expor isso ao mundo hoje, você vai ser taxado como machista, entende, Tiago? Uhum. Mas nós temos que saber que a autoridade está sobre o homem. Isso aí. Mas o que nós estamos transferindo para nossos filhos? É isso que nós temos que parar e olhar para dentro da minha família e para saber qual que é o legado que eu estou deixando para os meus filhos. Será que eu estou deixando um legado de um pai autoritário? Será que eu estou deixando o legado de um pai que espiritualmente não tem nada para oferecer para meu filho? Então esse confronto, Tiago, que nós usamos muito no encontro dos homens, onde que a gente trabalha muito isso, Tiago, onde que a gente expõe as nossas dificuldades, onde que a gente tenta melhorar como ser humano, como homem, como empresário, onde que a gente compartilha das nossas dificuldades, entende, Tiago? E com um embasamento bíblico, um embasamento onde que a gente possa fazer a nossa casa sobre a rocha e não sobre o castelo da areia, entende, Tiago? Porque dificuldades, Tiago, a gente vai enfrentar todos os dias, mas a forma e com quem que nós vamos estar nessa tempestade vai ser o grande diferencial. Isso é verdade. A gente está falando bastante sobre essa questão do posicionamento do homem, né? E eu acho que é um dos pilares que fazem com que o homem esteja onde ele deve estar. E esse posicionamento vai exigir algumas renúncias, né? Sim. E alguns também deveres, né, do homem. Porque o homem, ele é o provedor da casa, mas quando a gente fala provisão, a primeira coisa que vem a parte financeira, né? Mas ele precisa prover em todas as áreas, seja emocional da esposa, seja sexual, seja na questão da educação dos filhos, né? E essa é, não sei se você vê assim também, uma dificuldade de ver a questão dos homens se posicionarem não só no sentido de prover financeiramente, né? Tiago, provedor espiritual, provedor financeiro, provedor amoroso. Isso eu transfiro para os meus filhos. Isso eu transfiro para minha esposa. Isso é uma coisa que está instituída sobre o papel do homem. Então, quando nós percebermos que aquele sacerdócio sou eu quem tenho que fazer, eu tenho que chamar essa responsabilidade, as coisas vão começar a acontecer. Porque, Tiago, a partir do momento em que há uma inversão de papéis no meu lar, eu vou estar transferindo isso para os meus filhos. E isso vai estar na construção do caráter dele também. Exatamente. E isso nós passamos nas pequenas coisas. Não é como aquele exemplo que eu usei sobre o pecado, Tiago. Que aquele pecado que é exposto, é fácil pegar e tentar mudar. Mas aquelas coisas que acontecem no meu, que são corriqueiras, que acontecem no dia a dia, que eu estou transferindo para os meus filhos. E isso eu estou fazendo na construção do meu caráter, do meu filho. A partir do momento em que eu começar a tentar ser melhor, aonde que eu tomar essa decisão, Tiago, e eu começar, principalmente como homem, entende, Tiago? A gente tem que ter muito cuidado quando fala isso, né, Tiago? Homem, entendeu? O cara é extremamente machista, entendeu? Mas, Tiago, eu te pergunto hoje, em relação à função, em relação a papéis, homem e mulher, faça uma avaliação dentro do seu lar, uma coisa que eu faço todos os dias que eu tento melhorar. O que a minha esposa está fazendo? Será que tem alguma coisa que ela está fazendo que eu deveria fazer? Porque como eu tenho uma autoridade sobre a minha vida como um homem, tem o espiritual, que é uma coisa muito importante, Tiago, que tem coisas que quem vai romper? Sou eu. Sim. Porque essa autoridade está sobre a minha vida. Exatamente. E aí, quando nós começamos com algumas coisas que estão fora dos seus lugares, Tiago, a mulher está buscando, mas ela não vai conseguir romper aquilo se o homem não se posicionar. Perfeitamente. Existe uma grande questão, até nós conversávamos com a pastora Jaque quando ela veio aqui, sobre o preconceito dela ser uma pastora, né? Biblicamente não existe esse cargo, né, em si, mas é um cargo que algumas mulheres têm exercido e particularmente a nossa exerce muito bem, né? Mas uma verdade é
que aonde existe, falando de ministério, onde existe uma mulher posicionada naquele lugar é porque um homem está deslocado, né? Ele deixou de assumir o posicionamento dele e Deus está usando a mulher para fazer aquele papel, né? E você falava muito sobre essa... É tão importante essa questão do homem entender o posicionamento, porque se ele não prover e ele de fato não estiver alinhado com o Senhor, todo o resto vai pagar por causa disso, né? Porque Sim. a responsabilidade que ele... Isso é até legal a gente frisar. A tua casa muitas vezes vai pagar por causa disso, né? Pelas consequências dos teus atos, Sim. da falta de posicionamento, porque muitas áreas da nossa vida não consegue romper, ou às vezes, não consigo romper financeiramente ou emocionalmente, mas às vezes alguma coisa que você está preso que você não consegue, de fato, assumir o teu papel e fazer com que aquilo desenrole, né? Tão embaraçado com as coisas desse mundo. Sim. A gente está caminhando já pro final do nosso HBcast de hoje, mas que a gente teria muito tempo para muitos assuntos para falar, né? E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, Alca, sobre o que você espera dos homens, né? Do seu papel, de fato, como líder desse departamento tão importante, qual é a sua expectativa em relação a essas mudanças que a gente tanto espera, né? Que os homens tenham, né? Verdade, Tiago. São algumas coisas que nós temos que ter como princípios, né? Que a palavra me diz que onde há união, há bênção, entende? Então, a partir do momento em que eu tiver união em meu lar, vai ter bênção. Aí eu vou começar a viver aquilo que Deus tem para mim, que é uma vida plena, uma vida com muita felicidade, com muito gozo, com muito amor. E isso é conseguido através das pequenas coisas, Tiago. E uma das pequenas coisas que você, homem, que eu, como homem, tenho que ter noção é o meu posicionamento. Uhum. Então, a partir do momento, Tiago, que eu tenho alguns princípios, que eu sou o sacerdote do meu lar, entende? Eu tenho instituído sobre o meu lar, sobre a minha vida, a autoridade. E o terceiro, onde que eu tenho que viver para minha família. Que eu tenho que viver, eu tenho que amar a minha esposa, assim como eu me amo a mim mesmo. Se eu sou um poço de convencimento e eu não amo a minha esposa, como que eu vou fazer isso? Entende? Então são algumas coisas que eu tenho que desconstruir dentro de mim para que eu consiga viver aquilo que está liberado sobre a minha vida, Tiago. Então, assim, você, homem, busca essa estatura de varão perfeito, que nós nunca vamos conseguir, Tiago, mas que nós conseguimos cada vez sermos homens melhores, pais melhores, entende? Como que nós vamos conseguir isso? Não é do dia para a noite, Tiago, mas que a gente possa cada dia tentar ser melhor, cada dia se alimentar mais espiritualmente, buscar em Cristo Jesus, que com certeza o nosso objetivo vai ser alcançado. Muito top. Sabe que eu estava pensando aqui agora, uma das coisas que tem pegado muito para mim nesses últimos dias, ministerialmente falando, às vezes eu particularmente sou assim, eu quero muito resolver, fazer as coisas. E aí, até um dia o pastor disse assim, não vai resolver tudo de uma vez só, né? Sim. Porque os problemas sempre vão existir, sempre vão estar ali. E a Bíblia fala que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, né? A ponto de entregar a própria vida por ela. E um homem que não descobriu pelo que ele está disposto a morrer, tem até alguém que diz que não merece viver, né? Não descobriu por que está vivendo. E uma dessas coisas que tem pego tão forte para mim é você entender que a igreja ela tem dono, né? Alguém já morreu por ela. Então o que eu preciso fazer hoje é cuidar da minha esposa, é cuidar da minha casa, né? Às vezes a gente tá tão envolvido, tão apegado com as coisas, com fazer, tem que resolver aqui e tal. Mas às vezes o ministério ele tem um limite de retorno, né? E a tua família não, ela sempre vai estar ali. Como você disse, o primeiro ministério é a nossa casa. Então a importância de homens que estejam posicionados. Existe um índice que diz que a maioria dos filhos de pastores, né, eles não desejam seguir a carreira do pai porque, de fato, eles se casaram com o ministério, né, e esqueceram de cuidar
da sua casa, da sua família, e deixam esse exemplo de legado que você falou tão distorcido, né? Mas eu quero te agradecer, Alca, muito obrigado por esse tempo de conversa aqui, foi muito valioso. Assim como os outros departamentos que têm as suas peculiaridades, o departamento de homens é muito importante. E agradecer pelo teu tempo, né? Que seja sempre muito bem-vindo aqui ao HBcast. E muito obrigado pela tua participação no dia de hoje. Legal, Tiagão, eu agradeço pela essa oportunidade de a gente poder estar trocando algumas ideias, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os homens. Sim. Que ele saiba o que essa liderança que ele exerce. Pare de ser omisso, se posiciona, sai da zona de conforto, que você vai viver aquilo que Deus tem para mim. Porque muitas vezes quando eu estou aqui na igreja, eu estou com o meu corpo físico presente, mas muitas vezes eu não queria estar ali. Isso a gente percebe. Então, quando você começar a verdadeiramente querer estar ali e você se entregar para o Senhor, as coisas vão começar a acontecer. Você citou o exemplo dos filhos dos pastores, que eles não queriam, não querem seguir isso, porque muitas vezes, pelo amor de Deus, não vamos, né, não é o caso, a gente está citando como um exemplo geral, né, Tiago? Porque muitas vezes os filhos também, naquele exemplo que eu usei no princípio da nossa conversa aqui, que meus filhos não queriam sair da igreja porque eles queriam que aquele pai que estivesse aqui dentro da igreja. Então, qual que é o nosso desafio? É nós sermos esse pai aqui dentro da igreja, no meu dia a dia, com a minha família. Então, isso vai ser no pouco, entende, Tiago? Não é no muito, entende? Então, a partir do momento em que eu aplicar que o meu primeiro ministério é a minha família, Tiago, as coisas elas vão começar a se descortinar, a gente vai começar a ter o entendimento que a coisa é muito mais fácil do que eu imaginar. Porque, Tiago, não adianta eu assumir o papel de vários ministérios e eu estar todo dia dentro mas eu perder os meus. Então isso eu tenho que ter essa consciência, sabe, Tiago? A partir do momento que eu voltar para o meu primeiro ministério, eu restabelecer isso, as coisas vão ser mais fáceis. Entende, Tiago? Então, eu muitas vezes, Tiago, eu tinha isso comigo, porque queria fazer alguma coisa, porque tu tem que ser... Não. Eu tenho que dar o meu melhor. Não é o seu melhor. Eu vou dar o meu melhor para aquilo que eu estou fazendo. Então, a partir do momento que eu começar a fazer isso e eu ser homem de verdade, as coisas vão começar a acontecer. É isso aí. Então, gente, esse foi o nosso HBcast de hoje. Falamos sobre o departamento de homens. E você, homem que nos escuta, ouça bem esses conselhos que o Mano Alca trouxe. É importante de você estar posicionado na maneira que o Senhor quer, e na hora que for necessário você ser o provedor da sua casa, e lembrando que você também é responsável por apresentar a sua casa ao Senhor. E enfim, são tantas responsabilidades que a gente precisa enfrentar nesse mundo tão desigual, nessa questão que nos influencia para o pior, mas que você possa se basear pela palavra do Senhor. E o departamento de homens está aqui na Igreja HB, disposto a ajudar você. Os encontros são a cada 15 dias aqui na Igreja HB, nas quintas-feiras. E você pode acompanhar a programação nos nossos canais no YouTube e também no Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar. Esse foi mais um episódio do HBcast.